Muito bom dia, comunidade ICL, seja bem-vinda ao Desperta ICL, hoje comigo César Calejon, substituindo o meu queridíssimo Leandro Demori. Vamos acordar, são 7 horas e 1 minuto da manhã desse dia 19 de abril, sexta-feira, tá bom? Sejam bem-vindas, bem-vindos, vamos começando o dia aqui. Gente, vou começar aqui falando com vocês o seguinte, se você está acordando agora, pegue um casaquinho, tá bom? Pegue um casaco porque tá esfriando. Tem essa passagem de frente fria, essa notícia aqui do RR7, passagem de frente fria derruba temperaturas no país, segundo a meteorologia, os dias mais frios entre hoje, né, começou ontem na quinta-feira à noite, já dava para sentir que estava bastante mais frio, e a madrugada de domingo também deve ser bastante gelada, então tem essa frente fria, a passagem de uma massa de ar frio de origem polar derrubou as temperaturas em diversas cidades do país, principalmente centro-sul do país. A partir de ontem, há a possibilidade de recorde de frio em São Paulo, tá? Então vai produzir o primeiro friozinho do outono no centro-sul do Brasil. O efeito dessa massa de ar de origem polar será mais forte sobre o sul, onde pode gear nas regiões mais elevadas das serras, mas a queda de temperatura também será sentida no Mato Grosso do Sul e nos estados do Sudeste. Então você já sabe, está acordando agora, 7 horas e 3 minutos, pegue um casaco porque tá mais frio do que no começo da semana, tá bom? Esse é o Desperta ICL no ar. A gente está nas redes do Edu Moreira e do ICL Notícias e redes afiliadas. Então, muito bom dia para vocês, 7 horas e 3 minutos agora. Gente, com esse alerta feito aí para vocês se agasalharem porque está mais frio, eu quero trabalhar esse tema aqui com vocês porque é algo que me preocupa e me preocupa muito, tá? Ao longo dos últimos anos, eu ouvi essa ladainha porque é uma ladainha, que cigarro eletrônico seria menos nocivo, né, do que os cigarros tradicionais. Cigarro eletrônico, você sabe, ele tem aquele dispositivo que você coloca ali a substância e fuma apertando um botãozinho ali. Em tese, as pessoas estão inclinadas a acreditar que ele é menos nocivo porque ele não tem um cheiro tão forte, ele tem um certo aroma que é artificial ali, então as pessoas convencionaram esse entendimento de que não, ele não é tão nocivo, ele faz menos mal. O problema é que dados científicos ao longo dos últimos anos demonstram que é precisamente o oposto, ele é mais nocivo. E a gente vê hoje em dia, é muito triste isso, tá? A gente vê jovens de 13, 14, 15 anos com enfisema pulmonar e todo tipo de comprometimento do sistema respiratório. Então, o que antes muito provavelmente demorava 10, 15, 20, 30 anos talvez para se produzir, agora está se produzindo em questão de meses com esses cigarros eletrônicos. Eu sei que você que me escuta nesse momento muito provavelmente tem filho, jovem, adolescente e que está suscetível a esse tipo de coisa aí, cigarro eletrônico, porque é uma espécie de moda entre os jovens hoje em dia, dá um sinal de status, parece que você é sofisticado, fumar o cigarro eletrônico ali, tá bom? Então, essa notícia da Poliana Casemiro hoje, agora há pouco, aí é meia-noite, ela postou de ontem para hoje, cigarro eletrônico, Anvisa decide nessa semana se mantém proibida a venda de cigarros eletrônicos desde 2009. Esses dispositivos não podem ser vendidos no país, apesar de serem facilmente encontrados em qualquer esquina. Confira argumentos pró e contra liberação. Como eu entendo, é um exercício de relativização. Vamos ver o que se coloca aqui nessa matéria como argumento pró dispositivo eletrônico, cigarro eletrônico. Porque, assim, a meu ver,
é extremamente nocivo, extremamente deletério e é uma questão complicadíssima de saúde, tá? Então, a diretoria da Anvisa se reúne nesta sexta-feira para discutir se mantém a proibição no Brasil sobre a comercialização dos cigarros eletrônicos. São chamados de vapes. Veja como tem esse quê de sofisticação, né? Você fuma só o vape. Só o vape. Aí você vai ver com 6 meses de vape o cara já está com todo tipo de debilidade no sistema respiratório, muito possivelmente com uma espécie de enfisema. Tá? Desde 2009, os dispositivos não podem ser vendidos no país, apesar disso, são facilmente encontrados no comércio popular online e o consumo, especialmente entre jovens, como eu disse, só aumenta com sérias consequências para a saúde. Essa matéria do G1 apurou que a agência deve manter a proibição e ainda incluir pontos para endurecer o cerco aos vapes, como a recomendação de campanhas educativas é o mínimo e reforço na fiscalização, incluindo o meio online, principal meio onde o comércio ilegal acontece. Então, a consulta pública realizada pela Anvisa, como parte do processo de revisão da norma vigente, apontou que a maioria dos profissionais de saúde disseram ser contra a liberação no Brasil. Considerando o público participante total, quase 59% disseram ser a favor de mudar a regra atual, incluindo a liberação geral. Embora não fosse obrigatório, a agência resolveu rever os impactos da regra para considerar estudos mais recentes sobre os cigarros eletrônicos. Tá? Quem acompanhou, eu li muito a respeito, eu não tinha nascido ainda, mas sobretudo a disseminação dos cigarros tradicionais, ali na década de 60, 70, era basicamente a mesma coisa. A indústria tabagista argumentava que não faz mal, os impactos são mínimos, você tinha propagandas que utilizavam esportes, o cara escalando uma montanha, ele chegava no cume da montanha, pegava um Marlboro e acendia o cigarro assim de forma glamurosa, windsurf, todo tipo de esporte sendo correlacionado com tabaco. O que aconteceu? As pessoas começam a adoecer, elas morrem de câncer, elas começam a ter toda sorte de problemas correlatos ao tabagismo. Os estudos científicos nessa questão são aprofundados e aí vem toda uma regulamentação a seguir que diz, não, você não pode correlacionar esporte, você não pode fazer isso e aquilo, você precisa ter um aviso, por exemplo, nos maços de cigarro que alertam sobre os riscos do consumo dessa substância. É mais ou menos por aí que a gente está com esse cigarro eletrônico agora. Não creio que isso vai demorar outros 20, 30, 40 anos como foi com os cigarros convencionais, mas a gente ainda está nessa fase de debate no que diz respeito aos cigarros eletrônicos, tá? Naturalmente, essa discussão acontece em meio à pressão da indústria do tabagismo, que é a favor da liberação. Claro, eles enchem o bolso de dinheiro, orientam os próprios filhos a não fumarem, porque eles simplesmente não são trouxas, tá? E a população de forma mais ampla que se arrebente. Enquanto a consulta estava aberta, o setor iniciou a campanha Eu Quero Escolher. Então veja, eu fiz questão de trazer esse debate para vocês, porque eu acho que o que o Demore faz muito bem, eu sinto que esse é o papel do Desperta ICL e do próprio ICL de forma mais ampla, é fomentar pensamento crítico. Essa abordagem se dá não só com o tabagismo, mas com a liberação das armas, com a regulamentação das redes sociais. Então é essa abordagem do eu quero escolher. Eu não posso ser censurado, né? Então, isso vai ser utilizado em diferentes dimensões da vida sociais. Existem posts que são pagos em redes sociais, estimulando a participação na consulta, afirmando que o cigarro eletrônico era uma alternativa potencialmente menos tóxica que o cigarro. Isso é balela, isso é besteira. Existem fortes indícios consolidados em estudos científicos que demonstram que é o oposto. Ele faz muito mais mal, inclusive, do que o cigarro tradicional. Longe de mim querer defender qualquer tipo de tabagismo, tá? Se você fuma,
O risco é seu, não vou ficar te moralizando aqui, vai dizer que você tem que parar de fumar, mas você tem que parar de fumar urgentemente. E se você tem filhos em casa que estão com essa besteira de cigarro eletrônico, fiquem atentos, porque isso é um veneno e é quase que garantido que essa prática vai gerar todos os tipos de problemas, tá bom? Bom, não vou ler a matéria inteira, mas já dei aqui um panorama geral do que existe de argumento pró, o que seriam os argumentos a favor da manutenção dos cigarros eletrônicos, e evidentemente os argumentos contra são claros como a luz do sol. Tem todo tipo de argumentos que devem ser ressaltados para inibir a prática, para impedir que as pessoas tenham acesso de uma forma facilitada. É óbvio que a questão é muito mais complexa, não se trata só de restringir, é uma questão de saúde, mas o meu apelo para você que me assiste agora às 7 horas e 12 minutos da manhã, aqui no Desperta ICL, é: se você tem filhas e filhos em casa ou parentes, para todos os efeitos, converse com as pessoas, né? Tenha um tipo de abordagem que seja capaz de alertar para os riscos iminentes que essa prática traduz, tá bom? Então, só para terminar, a Margarete Dalcomo, que é presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia, abre aspas para ela: não estamos surpresos com o resultado da consulta pública, mas isso não interfere no debate científico que se tem sobre o tema. Cada vez mais, os estudos mostram que não há benefício na troca do vape pelo cigarro comum e que ele é tão prejudicial à saúde quanto. Nossa expectativa é a de que a regra seja mantida pela Anvisa, tá bom? Gente, vamos para o site do iclnoticias.com.br. Você já sabe, se vocês não têm o hábito de abrir o site do iclnoticias.com.br todas as manhãs, vocês estão perdendo o melhor time de jornalismo do país, tá bom? Sob o comando do nosso queridíssimo Chico Alves. O que eu trago aqui para vocês é: Nunes Marques, do STF, libera bicheiro Rogério Andrade de usar tornozeleira. Vou passar rápido por isso, eu só queria registrar para vocês: o ministro Cássio Nunes Marques, do STF, suspendeu o uso da tornozeleira eletrônica e o reconhecimento noturno que havia sido imposto ao bicheiro Rogério Andrade, né? Você sabe, ele é da família do Castor Andrade, é o principal bicheiro do Rio de Janeiro, é uma pessoa extremamente poderosa no Rio de Janeiro e, para todos os efeitos, no país inteiro, e agora ele conta aí com essa decisão que foi deliberada pelo Nunes Marques, que, vocês lembram, é um dos magistrados que foi conduzido à Corte Constitucional do país pelo Jair Bolsonaro. A decisão foi tomada na terça-feira, no processo em segredo de justiça. A medida do Nunes Marques foi confirmada pelo advogado do contraventor, o André Calegari, e enviada ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio. O bicheiro usava o aparelho há cerca de 1 ano e meio. Ele alegou que a linha argumentativa é incrível, gente. O Nunes Marques acatou a argumentação da defesa do Andrade, que dizia que ele não poder circular à noite estaria atrapalhando o exercício da paternidade do Andrade, tá bom para vocês? O exercício da paternidade, então ele não conseguiria acompanhar os filhos à noite. Seguramente é por isso que ele está interessado em acompanhar os filhinhos dele à noite. E aí o Nunes Marques revogou a prisão em agosto de 2022 e agora tirou essas outras medidas restritivas e cautelares que pesavam contra esse senhor aqui, tá bom? Que é esse contraventor, Rogério Andrade, ligado a essa família famosa aí do jogo do bicho, tá bom? Só pra gente colocar em perspectiva exatamente como é que funcionam esses jogos de poder e como muitas vezes o próprio STF vai ao encontro das figuras mais poderosas do país, tá bom? Gente, aqui outra do iclnoticias.com.br, uma pauta de utilidade pública aqui para vocês.
Golpe. INSS alerta que estelionatários têm se passado por funcionários do órgão. Vamos ficar atento com isso. Hoje em dia vocês já sabem, né? Tem que acordar, escovar os dentes e ficar atento para se você não tá tomando um golpe na pia do banheiro, né? Então, hoje golpe é mato, golpe para todo lugar. Então, atendeu o telefone, tocou o telefone de casa, senhor, é do Banco Itaú, o senhor ganhou R$1 milhão e o senhor precisa depositar R$600 para liberar o dinheiro. Vocês já sabem, né, gente? Por favor. Ah, senhor, é seu aniversário, recebeu flores. O senhor recebeu flores, só que o senhor precisa dar o... É golpe, é golpe. Quem é que me mandou as flores? Não sabe? É golpe. Desconfie de tudo nesse sentido, certifique-se, recebeu qualquer tipo de ligação de instituição financeira, ligue você para o gerente do seu banco, vá até o seu banco, tome todo tipo de cuidado e precaução, porque hoje golpe é mato. É isso que eu falei. Acordou de manhã, colocou o pé fora da cama, já tem que tomar cuidado para não estar tomando golpe, porque não é brincadeira. Nesse caso aqui, o time do Chico Alves no iclnoticias.com.br nos alerta que estelionatários têm se passado por funcionários do órgão. Golpistas foram identificados em imagens enviadas à PF com crachás falsos para fazer prova de vida presencial. Então você vê que é um negócio sofisticado. Os caras chegam ali devidamente identificados, eles vão te mostrar um crachá, eles vão, não é golpezinho meia boca não, tá bom? O Instituto Nacional de Seguro Social alerta aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios pagos pela autarquia sobre um novo golpe em andamento. Pessoas com crachá falso estão se passando por servidores do INSS para fazer a prova de vida presencial. Os golpistas solicitam dados e foto dos beneficiários. O INSS acrescenta que não está realizando qualquer pesquisa externa para a prova de vida. Matou, ok? Então a gente tem milhares de pessoas assistindo nesse momento aqui o Desperta ICL. Conversem com os seus respectivos amigos e diga o seguinte, o INSS não está realizando qualquer pesquisa externa para a prova de vida. Então, você recebeu um cara que, o INSS aqui, eu vou até tua casa fazer prova de vida. É golpe. Acabou, é simples assim. Segundo o órgão, foram encaminhadas à Procuradoria Federal Especializada imagens de falsários que tiveram acesso aos dados dos beneficiários. O material seguirá agora para a Polícia Federal, tá bom? Nenhuma prática que vise prejudicar ou extorquir aposentados, pensionistas e segurados em geral passará impune. Todas as denúncias serão encaminhadas para apuração que as medidas cabíveis sejam tomadas, sejam elas quais forem, alerta aí o presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, tá? Então, simples assim, INSS não realiza pesquisa externa, gente. Vamos ficar atento com isso aí, tá bom? Eu venho aqui para a home do iclnoticias.com.br para que vocês, seguramente a essa altura vocês já têm o hábito de acessar todas as manhãs o iclnoticias.com.br. Aqui tem essas notícias, a notícia da Embraer oferece 200 vagas com início para agosto, veja como concorrer a uma dessas vagas. A farsa da inclusão nas escolas carioca, esse artigo da Luciana Boitu e Tarcísio Mota, gostaram do meu francês? Pastor evangélico é indiciado por ofender religião de matriz africana em eventos no Rio de Janeiro. Essa é do golpe do INSS que eu escolhi para ressaltar para vocês. E as notícias, os nossos colunistas aqui, tem um texto muito interessante da Juliana Dalpiva sobre a Lava Jato ser hegemônica e uma entrevista, tem uma sessão que chama Sessão 5 Perguntas da Ju Dalpiva, ela entrevista o Rafael Viegas. Um texto maravilhoso da Eliana Alves Cruz sobre essa questão aí da Vanessa Camargo, se eu não me engano. Eu honestamente não acompanho o Big Brother, mas eu vi que tem toda uma questão que a Vanessa Camargo foi
ali acusada de racismo, né? Ela sai da casa do Big Brother e cria um termo afrobetização, aí ela lança uma música ao redor disso. Creio eu que seja isso, que ainda não tive tempo de ler as colunas, vou ler assim que eu sair do N1 hoje. O N1 está interessantíssimo, daqui a pouco também, vocês não podem perder. Chico Alves, Chico Sá, o time de craques que a gente tem aí no iclnoticias.com.br, além de toda a programação que a gente tem no N1, no N2, no Em Detalhes, no Rolê ICL, tá bom? Então, tá aí, essa é a home do nosso iclnoticias.com.br. Gente, vamos para essa notícia da Carolina Brígido. Foi publicada ontem à noite, 7h18 da noite. Lira indica a STF não ter intenção de abrir CPI sobre Alexandre de Moraes. Eu fiz essa análise há alguns dias que me parecia pouco provável. Eu converso muito com o time do ICL que está em Brasília. Eu tenho certeza que o ICL tem talvez o melhor time em Brasília, né, com a Elo Vilela, com o Misael, o Jorge Misael, o Misa, e todo o time ali que atua, o Guga Noblar, muito bem lembrado, o Gui Bessa, obrigado. Então a gente tem em campo seguramente o melhor time. O Misael entende muito de trâmites constitucionais, de política institucional, a Elo Vilela também, o Guga Noblar está sempre em loco ali, entrevistando os parlamentares e tal, e eu vinha conversando sobretudo no que diz respeito a essa questão com o Misael, e tinha colocado para vocês que parecia pouco provável que o Lira queira fazer um enfrentamento com o próprio STF, mesmo com o Poder Executivo. O Lira tá mostrando as armas para conseguir aumentar a sua capacidade de barganha e negociação. É óbvio que a depender de como as peças sejam conduzidas daqui para frente, tudo pode acontecer. O que a Carolina Brígido dá conta nesse texto dela para o UOL é que o Lira indica não ter a intenção de abrir essa CPI sobre o Alexandre de Moraes. O presidente da Câmara enviou ao Supremo um recado no sentido de que não tem a intenção de instaurar uma CPI para apurar a conduta do ministro Alexandre de Moraes, nem das cortes que ele atua, ou seja, o próprio STF e o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. E o Lira não é bobo, o Lira sabe que a materialidade jurídica é nula. Isso aí é uma fumaça. Eu gostei muito da síntese. Ontem eu e o Leandro Demori participamos no estúdio aqui do N1 e o Demori deu uma definição perfeita. Ele disse o seguinte: o Twitter Files é a mamadeira de piroca do Twitter. A mamadeira de piroca, vocês lembram que é aquele factoide absolutamente cretino de que o Partido dos Trabalhadores ia criar kit gay, ia colocar uma mamadeira que teria, vocês já entenderam, né? Como são 7h24 da manhã, eu vou evitar ser mais gráfico com essa questão, tá bom? Então é isso, não tem absolutamente nada, é uma denúncia vazia que cria um factoide e explora os trâmites do judiciário brasileiro como sendo algo absolutamente impositivo e que teria um caráter de censura. Não é o caso. O Lira, que é um político extremamente hábil nesse sentido, apesar de ser o político mais odiado pela população brasileira também, segundo pesquisas, e ser uma figura absolutamente fisiológica, ele sabe muito bem as brigas que ele deve ou não comprar. Por hora, ele entende que não é o caso de abrir essa CPI no que diz respeito à atuação do Alexandre de Moraes no Supremo. O requerimento para a abertura da CPI, que atinge a cúpula do Judiciário, foi iniciativa do deputado do Novo pelo Rio Grande do Sul, que é o Marcel Van Hatten. Tá? O Van Hatten, gente, é um cara que vem incorrendo numa série de crimes, né? Principalmente porque ele vem incitando as Forças Armadas a atropelarem o nosso
ordenamento jurídico. Isso é crime. Ah, vai ficar claro. Não é uma questão de opinião. Eu vou traduzir num exemplo de fácil compreensão. Você imagina o seguinte, eu tenho a opinião que eu gostaria de pegar meu carro e passar no sinal vermelho. Você habita uma república, ô Van Hatten. Nessa república existem regras. Você não tem a prerrogativa de incitar as Forças Armadas contra os poderes constituídos, porque isso é crime tipificado por lei. Assim como você não pode pegar o teu carro e passar por cima de um ser humano que estava atravessando na faixa de pedestre, quando o farol está fechado para você que está no carro. Não é uma questão de opinião. Essas pessoas cometem todas as sortes de crimes, gente, e depois vem com essa ladainha, com esse papinho mole, com esse papinho furado, de que, estão me censurando, eu não posso ter nem direito à opinião política. Opinião é uma coisa, cometer crime é outra, não pode ser tão difícil de entender para essa gente. Você não tem a prerrogativa de pegar o teu carro e passar no sinal vermelho alegando que essa é a tua opinião, que você gostaria de fazer isso porque essa é a tua opinião. Nessa república você não tem essa prerrogativa. Você não pode sair na rua, discordar de alguém, dar um tapa na cara da pessoa e dizer, a minha opinião é que eu gostaria de enfiar a mão na sua cara. Não, você não pode fazer isso. Existe um ordenamento jurídico que sustenta a república, por sinal, e que te impede de fazer isso sob pena de punição. Então você até pode criar um factoide, você até pode passar no sinal vermelho, você até pode dar um tapa na cara de alguém, pode. O que você não pode esperar é que você passe impune uma vez que você cometa um crime da natureza que for, tá bom? O Van Hatten é um cara que vem estimulando. Daqui a pouco ele vai receber algum tipo de sanção e vai reforçar a ladainha de que veja como existe um regime de censura da ditadura da toga e do PT no Brasil, tá bom? Esse requerimento foi enviado pelo Van Hatten no ano passado, ganhou força agora após o Elon Musk atacar o ministro Moraes no X, que é o Twitter, e o ministro incluiu o bilionário em inquérito para apurar eventual cometimento de crime. O Moraes reuniu-se com Lira ontem, antes de ontem, agora, porque esse texto é de ontem à noite, ele se reuniu com Lira na quarta-feira, um dia depois de o presidente da Câmara ter anunciado na reunião de líderes que daria prioridade às pautas da oposição. A interlocutores, Lira deixou claro que o pacote não inclui a CPI contra o judiciário. Então o que acontece aí? O Lira, ele tem uma crítica muito forte ao Zé Guimarães, que é o deputado, o líder do governo na Câmara, ao Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil, e principalmente ao Padilha das Relações Institucionais, a quem ele disse, abre e fecha aspas, que é um desafeto pessoal dele. Agora, o Lira tem dois objetivos inequívocos, tá, gente? Dinheiro e poder. É só isso. A vida pública do Arthur Lira se resume a dinheiro e poder. Ele pensa pragmaticamente ao redor desses dois objetivos. Dinheiro e poder. Então teve um ruído que o Paulo Teixeira, que a gente entrevistou, o ministro Paulo Teixeira, a gente entrevistou aqui no N1 essa semana, não vou lembrar o dia de cabeça, exonerou o Wilson Santos, se eu não me engano, é um primo do Arthur Lira, de uma secretaria do INCRA. Estava marcado uma conversa entre o Teixeira e o Lira para o começo dessa semana. Na segunda-feira, o Lira não apareceu, o Teixeira exonerou e disse que vai conversar com o Lira para construir consenso, enfim, indicar alguém que seja do agrado do senhor Lira. Então existe toda essa disputa de poder, sobretudo com o governo federal, porque o governo federal tirou 5 bilhões das emendas de comissão da mão do Lira. Isso tira poder na mão dele, considerando aí as eleições municipais que se aproximam. A gente está há pouco menos agora de 6 meses dessas eleições
municipais. Existe, além do embate do Lira e do grupo do Lira, do Legislativo, com o Executivo por mais poder, por mais dinheiro, por mais emenda, existe uma disputa do próprio Legislativo com o Judiciário, né? Eu vou tratar disso a seguir. Então, em todo esse jogo de força e poder e disputa que a gente faz questão de trazer para vocês aqui no ICL, o Demore com alguma frequência aborda com vocês aqui no Desperta, e eu estou fazendo isso também. Esse é mais um exemplo. Nesse momento, se tem alguém fazendo o jogo da pauta bomba, as pautas bombas, você lembram o que era, né? Adotar medidas que tenham impacto orçamentário para impedir, para inviabilizar a governabilidade, para comprometer a atuação do poder executivo. Se tem alguém que está fazendo isso, hoje, é muito mais o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, do que o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara. Esse aqui é um exemplo, ó. Vai a plenário PEC que cria reajuste por tempo de exercício para servidores. Isso aqui é do Senado Notícias, tá? A Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado, aprovou nessa quarta-feira, dia 17, 2 dias atrás, proposta de emenda à Constituição que cria parcela mensal compensatória por tempo de exercício para agentes públicos de carreiras jurídicas. O reajuste não entra no cálculo do teto constitucional. Vejam o que eu salientei para vocês. Isso cria um impacto orçamentário que vai dificultando a vida do governo e vai dificultando a governabilidade. Isso é o que se entende por pauta bomba, tá? De forma muito clara, foi assim que o Cunha complicou de uma maneira muito severa a vida da Dilma Rousseff, que a gente sabe como é que terminou, tá bom? O reajuste não entra no cálculo do teto constitucional, portanto, o valor máximo que cada servidor pode receber. A PEC 10 de 2023, PEC, vocês sabem, é essa emenda da Constituição. Apresentada originalmente pelo senador Rodrigo Pacheco, PSD de Minas Gerais, que ele é presidente do Senado, recebeu parecer favorável do senador Eduardo Gomes, do PL. Veja, com a inclusão de novas carreiras. A proposta recebeu 18 votos favoráveis, 7 contrários e 1 abstenção. O texto agora segue pro plenário. Essa votação foi na CCJ, que é essa Comissão de Constituição e Justiça, que analisa ali o caráter constitucional, jurídico, que dá o parecer nesse sentido. O Pacheco apresentou a PEC inicialmente englobando juízes e integrantes do Ministério Público. Para ele, é necessário corrigir distorção de remuneração de magistrados em início de carreira, os quais podem hoje receber remuneração superior aos que se encontram no final da jornada profissional. Além disso, segundo Pacheco, a criação da parcela contribuirá para a valorização das carreiras no Judiciário e no Ministério Público. É óbvio, Pacheco, é óbvio que toda a nossa classe jurídica ganha muito pouco, eles estão numa situação muito complicada, então é óbvio que você precisa valorizar o Judiciário em detrimento do restante do país, que já está super bem. A classe trabalhadora já está super bem, então, de fato, prioridades, né? Prioridades. É óbvio que a gente precisa aqui valorizar o judiciário. E depois disso teve algo muito estranho, o próprio Pacheco recebendo uma comenda da ordem do judiciário com um colar. Então tem todo um jogo de poder aí que o Pacheco está fazendo e que visa pretensões eleitorais, tá bom? Nada na política, gente, vale a pena salientar, esse é um programa que trabalha o fomento do pensamento crítico, é de graça. Tem uma frase no mercado financeiro que é: não existe almoço grátis. Na política é absolutamente a mesma lógica. Não existe almoço grátis. Ah, César, mas isso incluindo os partidos de esquerda? Todo e qualquer partido e figura política que atue na política institucional segue
esse preceito elementar. Essa é uma questão basilar, fundamental da política institucional. Não existe almoço grátis. Todas as vezes que vocês se verem confrontados com uma determinada medida, um anúncio, o que quer que seja, podem ter certeza que existe um jogo mais amplo que está sendo travado nos bastidores e que vai ao encontro ou de encontro com os interesses das partes atuantes na própria questão, tá bom? Vamos ficar de olho porque isso está muito em voga nesse momento, principalmente o Arthur Lira mostrando as armas, querendo exigir cada vez mais do governo federal e principalmente esse embate entre legislativo e judiciário, e também tem um embate entre o Senado e a Câmara por disputa de poder. Como eu já disse, então, tudo gira ao redor dessa disputa de poder e nunca existe almoço grátis, tá bom? Gente, 7 horas e 36 minutos, muito bom dia para você que está chegando agora no Desperta ICL. A notícia não é boa, né? Tem Tarcísio deve liberar PM para registrar pequenos delitos em nova derrota à Polícia Civil, né? Especialista aponta momento ruim em enfraquecimento dos agentes. Secretaria de Segurança diz que medida será executada. A gente tem o Derrite, que é uma figura complicadíssima para dizer o mínimo, tá bom? Esse texto é da Folha de São Paulo, do Rogério Pagnan e do Paulo Eduardo Dias, saiu nessa madrugada às 4 horas da manhã dessa sexta-feira. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, deve atender um antigo anseio da PM, a Polícia Militar, e liberar a tropa para elaborar os chamados termos circunstanciados de ocorrência destinados a registrar crimes de menor poder ofensivo. Gente, isso é um termo sofisticado para dar um nível de autonomia para a Polícia Militar que abre um precedente absurdo para toda sorte de coisas. O senhor Tarcísio de Freitas, ele está fazendo populismo penal, porque ele já percebeu que abordar a questão da segurança pública sob esse prisma rende voto, tá bom? Falando o português claro, agredir e matar pretos e pardos em comunidades periféricas em São Paulo dá voto. É simples assim. Eu sei que é extremamente forte o que eu estou dizendo, mas infelizmente eu não vou tergiversar a questão. É exatamente isso. O senhor Tarcísio e as principais lideranças da extrema-direita neofascista nacional têm isso muito claramente nas suas abordagens eleitorais. Eles sabem muito bem que promover esse tipo de populismo penal rende voto. A extrema-direita e a direita liberal, para todos os efeitos também, salivam, eles batem palma quando tem esse tipo de operação escudo, quando tem esse tipo de operação verão, que vocês viram na Baixada Santista, no Guarujá. Tá bom? Então tudo isso é deliberado. Tem uma estratégia eleitoral que passa por esse populismo penal. Então, a corporação, considerando os TCOs aí, os termos circunstanciados de ocorrência, a corporação já prepara a tropa para assumir esse novo trabalho, segundo noticiou o site Metrópolis. A Secretaria da Segurança Pública do senhor Derrite confirma a Folha que dará aval para isso. Embora a liberação esteja amparada em entendimento do STF e já exista em vários estados brasileiros, a medida é vista como uma afronta e derrota à Polícia Civil. A corporação vem sendo colocada de lado nas grandes operações de combate ao crime organizado realizadas pelo Ministério Público, que no lugar dela tem acionado justamente a Polícia Militar. Então, gente, esse é o senhor Derrite ao qual eu me refiro. Veja, o que está em curso no Brasil é muito sério, porque um conjunto de medidas, a gente viu passar no Senado, por exemplo,
a criminalização de qualquer quantidade de droga. E o que a gente tem hoje no Brasil é facções criminosas que se tornam extremamente poderosas, principalmente em virtude de duas coisas. Eu poderia acrescentar outros elementos, mas por o efeito do tempo que eu tenho com vocês para essa análise, eu vou analisar isso, só que, ao meu ver, é o cerne da questão. Encarceramento em massa e política antidrogas. A gente poderia discutir o artigo 144 também, que versa, que discorre sobre o funcionamento das forças policiais no Brasil. Eu não vou ter tempo para isso e eu prefiro deixar essa discussão para quem é especialista na área. Mas encarceramento em massa e política antidrogas é algo absurdamente favorável ao crime organizado hoje no Brasil. Por quê? A nossa população carcerária tem algo entre 800 e 850 mil presos hoje no país. 70% são presos e pardos. E a ampla maioria dessas pessoas está presa por crimes de menor potencial ofensivo, como é essa questão colocada aí pelos termos circunstanciados de ocorrência, os TCOs, né? Ou seja, é um garoto de comunidade de 18, 19 anos que estava fumando um baseado no ponto de ônibus, foi pego com pequena quantidade de maconha e esse tipo de coisa, tá bom? Isso engrossa a nossa população carcerária e coloca uma imensa parcela, sobretudo de jovens pretos e pardos, no colo das facções criminosas. Então você tinha um cara que ou estava desempregado ou estava trabalhando com, enfim, qualquer tipo de atividade na qual ele conseguia. Ele ganhava pouco, mas ele conseguia fazer a manutenção da sua subsistência. E ele é pego fumando um baseado, ou ele é pego com 5, 10, 15 gramas de maconha e ele é enviado para um presídio. Muitas vezes sem audiência de custódia, sem o devido processo legal, sem a possibilidade de ampla defesa e coisa que o valha, tá bom? E ele cai no colo das facções criminosas, porque uma vez dentro do sistema penitenciário, você não tem escolha. Ou você vai se aliar a uma facção, ou a sua vida vai estar seriamente em risco. É da dinâmica de funcionamento do nosso sistema carcerário. Então existe todo um populismo penal que está sendo adotado pela extrema-direita neofascista e que vai agudizar a milicianização da nossa vida social e política e vai oferecer ainda mais força e material humano para as nossas facções criminosas, tá bom? Vamos ficar de olho. Infelizmente, o Tarcísio foi eleito governo do estado, ele vai avançar nessa direção, é um tema que a gente precisa estar muito atento. Gente, vamos lá. Mísseis israelenses atingem o Irã, diz TV. Isso aconteceu entre ontem e hoje. Essa notícia foi publicada 11 horas e 8 minutos de ontem e foi atualizada às 4h35 da manhã. Mísseis lançados pelo governo israelense atingiram o Irã na noite desta quinta-feira. A informação foi divulgada pela rede de televisão norte-americana ABC News, que citou um oficial dos Estados Unidos como fonte. Tel Aviv ainda não confirmou o ataque. O que aconteceu? Explosões foram ouvidas perto do aeroporto central da cidade de Isfahan, a 450 quilômetros da capital Teherã. A mídia estatal disse que ao menos 3 drones sobre a cidade central de Isfahan foram abatidos. A Iranian Press TV também está relatando que uma explosão foi ouvida perto do centro da cidade. Nenhum dano foi causado no ataque. O ataque teve como alvo uma base de área militar. O objetivo era enviar essa mensagem de Israel por atacar o Irã nos últimos dias. Teve aquele ataque com drones e mísseis do Irã contra Israel, retaliando o ataque de Israel à embaixada iraniana em Damasco, na Síria, tá bom?
Os sistemas de defesa aérea do Irã foram ativados em várias províncias do país. Instalações nucleares do Irã não foram atingidas e permanecem ilesas. Ao menos 8 voos foram desviados do espaço aéreo iraniano, segundo a CNN. Se ficar nisso, gente, ao que tudo indica, o conflito Irã-Israel deve parar por aí de forma direta, porque eles vêm lutando através de grupos indiretos que se chamam proxies durante muito tempo, décadas agora, tá? Mas essa agressão mais direta de Israel atacar uma embaixada iraniana e o Irã retaliar, exercendo seu direito de defesa contra Israel, mais recentemente diretamente contra o território de Israel, é novo, né? Então, e caracteriza um novo tipo de paradigma, considerando o embate entre os dois países. Se ficar nisso mesmo, deve parar por aí. E a coisa não deve escalar, porque o que está em jogo é a escalada de um conflito regional no Oriente Médio. E se esse for o caso, a gente tem o risco de ter um conflito mais amplo. Porque aí você pode ter Estados Unidos se envolvendo de um lado, China e Rússia se envolvendo de outro. O risco de um conflito regional mais generalizado no Oriente Médio é esse. É que a partir desse momento, os desdobramentos se tornam imprevisíveis. Vamos acompanhar o que vai acontecer a seguir. Não acho que tenha atualização disso nesse momento. É isso por enquanto. Vamos ver o que vai acontecer aí. Se for só isso, se o ataque israelense teve como objetivo área militar, nenhuma grande vítima, e ambos os lados puderem cantar vitória, sobretudo para suas respectivas populações, seu público interno, a coisa não deve escalar, pelo menos momentaneamente, e um conflito regional mais amplo deve ser evitado. Vamos acompanhar os desdobramentos do que vai acontecer aí, tá bom? Gente, mais uma da Folha, Constança Rezende publicou isso nessa madrugada. Meia-noite, STF julga processo sobre bloqueio de aplicativo de mensagens no país. Análise ocorre no plenário virtual da corte. O relator é o Fachin, votou contra a interrupção dos aplicativos de mensagem. O STF começou a julgar na madrugada de hoje, dessa sexta, uma ação que discute se decisões judiciais podem bloquear a prestação de serviços de mensagens por meio de aplicativos como o WhatsApp. O caso concreto em análise é sobre a decisão de uma juíza do Rio de Janeiro que determinou em 2016 o bloqueio do mensageiro no Brasil de modo imediato. A medida foi tomada porque o aplicativo não compartilhou informações no âmbito de uma investigação criminal. Na ocasião, o Lewandowski, então presidente da corte, que hoje é o titular da pasta da Justiça, deferiu uma liminar, que é uma decisão provisória, para reestabelecer o serviço de mensagens. Os ministros dirão a partir de hoje se concordam com essa liminar. O relator, o Fachin, votou referendando a determinação feita pelo Lewandowski, ou seja, contra o bloqueio do mensageiro. Outros ministros podem eventualmente abordar os limites de decisões judiciais sobre o funcionamento das redes sociais no país. O julgamento é feito na sessão de plenário virtual, sistema em que os ministros depositam ok. Ele ocorre no momento em que o bilionário Elon Musk, proprietário do X, antigo Twitter, criticou o ministro Alexandre de Moraes. Ele não criticou, Folha, ele não criticou Constança, ele acusou, difamou e usou toda sorte de baixaria para atacar o ministro do STF, tá bom? Então aí vocês já sabem, em seguida o Moraes incluiu ele no inquérito das milícias digitais, o próprio Demori acha que isso foi um erro, outras pessoas acreditam que o ministro acertou, existe todo um debate acerca desse movimento do Elon Musk. A gente trabalhou isso integralmente ontem no N1, eu fiz uma análise, Demori fez análise e
a gente vem acompanhando de perto esse caso. O fato aqui, gente, é que tudo isso precisa ser debatido pela sociedade civil, por todas as partes envolvidas na formulação da vida social e política do país. Essa nova tecnologia, né, sobretudo no que diz respeito a redes sociais, smartphones e tal, cria um novo paradigma de sociedade. A gente não pode ter a legislação ou um código civil ou um código penal da década de 1940, quando isso sequer estava no horizonte ainda. Não é que não existia, não estava nem no horizonte, né, esse tipo de tecnologia. A gente está passando por um processo de debate, de enfrentamentos, de discussões que tem por objetivo principal endereçar esse novo nível de complexidade que surge com essas tecnologias, tá? Gente, vamos pro G1 aqui, Júlia Dualib, da coluna da Júlia Dualib. Lula deixa líderes e ministros de sobreaviso para reunião de emergência. Encontro pode acontecer ainda hoje, após a cerimônia em comemoração ao Dia do Exército. O presidente convocou líderes diante da crise envolvendo o Congresso e o avanço das pautas bomba, aquilo que eu coloquei para vocês. A gente vai ouvir muito isso a partir de agora. Lembrem-se, pauta bomba, em última análise, é qualquer pauta que tenha por objetivo comprometer a governabilidade do poder executivo. Via de regra, isso se dá através de questões orçamentárias, tá bom? Mas não única e exclusivamente. Então, o presidente Lula avisou aos integrantes da área política do governo para ficarem de sobreaviso para uma reunião de emergência que pode acontecer ainda hoje. A ideia é fazer um encontro antes da cerimônia em comemoração ao Dia do Exército, marcada para as 10 horas da manhã em Brasília. Daqui a pouquinho, agora são 7 horas e 52 minutos. A reunião deve contar com a presença de Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado, o Zé Guimarães, que é líder do governo na Câmara, o Randolph Rodrigues, líder do governo no Congresso Nacional, o Padilha, das Relações Institucionais, o Pimenta, Paulo Pimenta, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, e o Rui Costa, da Casa Civil, o núcleo duro do governo Lula, tá bom? O ministro da Fazenda, o Haddad, que estava nos Estados Unidos, antecipou a volta para o Brasil. Embora tem a agenda em São Paulo, ele também pode participar dessa reunião emergencial. O Lula convocou os líderes diante da crise do Congresso e do avanço dessas pautas-bomba. Entre as preocupações do Planalto está a PEC do quinquênio e a relação com o Arthur Lira, presidente da Câmara, principalmente porque PECs dessa natureza podem comprometer questões orçamentárias e, consequentemente, a governabilidade. O Lira vem reclamando da articulação política do governo e chamou o Padilha de incompetente, de desafeto pessoal. Segundo fontes que me informaram, acompanham os bastidores ali, o Lira acredita que o Zé Guimarães, o Padilha e o Rui Costa têm pouca autonomia para, de fato, negociar com o parlamento, e isso o incomoda. Evidentemente, o Lira quer cada vez mais poder e tem um termo brilhante do Misael que ele diz o seguinte: a gente não vive mais um presidencialismo de coalizão, mas a gente vive hoje um parlamentarismo orçamentário, tá? Então, é uma espécie de parlamentarismo que funciona ao redor de chantagens por cada vez mais poder e orçamento. Essa PEC do quinquênio o líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues, disse nessa quinta-feira que o governo vai trabalhar para adiar a votação dessa PEC, que concede um aumento salarial de 5% a cada 5 anos de serviço para membros do Judiciário e do Ministério Público. Como eu avaliei com vocês, é o que o Pacheco, presidente do Senado, está pautando. Se aprovada, essa PEC pode causar um impacto fiscal de cerca de 42 bilhões de reais, segundo o líder do governo no Senado, o Jacques Wagner. O governo vai apelar para o bom senso, abre aspas para o Randolph Rodrigues, o governo vai apelar para o bom senso, tem uma greve dos servidores públicos que reivindicam progressão de carreira, plano de cargos e salários. Não me parece muito adequado o Congresso sinalizar uma matéria para o topo da carreira do funcionalismo público, o que eu disse anteriormente, no caso, enquanto não tem uma proposta para todos os servidores, tá? Vou ficar de olho aí,
porque está se criando aquele clima tanto na imprensa de lava-jato, de pauta-bomba, vai se criando aí uma espécie de atmosfera, por exemplo, que a gente tinha ali entre 2014 e 2015, com o Eduardo Cunha e com parcelas, naquela ocasião não eram parcelas, era toda a mídia hegemônica querendo fazer um tipo de terrorismo midiático nos moldes muito bem do que foi, por exemplo, a Lava Jato. Existe um espírito que ronda aí o governo Lula e que muito prontamente o Lula já percebeu, não por acaso ele está chamando essa reunião de emergência com o núcleo duro do seu governo, tá bom? Gente, Folha de São Paulo também, Matheus Teixeira, Moraes derrubou perfis a pedido de órgão chefiado por ele no TSE, mostra o relatório. Documento divulgado nos Estados Unidos mostra que ministro usou estrutura para monitorar redes sociais e ajudar na derrubada de contas. Veja a foto que eles usam para essa matéria. Preciso. Vocês precisam ser doutores em semiótica para entender o que essa foto diz? Ou basta? Ou a foto em si serve para demonstrar quais são os reais objetivos desse texto, né? Tá se fechando a cortina para o ministro Alexandre de Moraes. A casa do Moraes está caindo. É basicamente o que diz esse texto aqui. Nessa medida, o TSE tinha a atribuição de conduzir. Veja, o que estava em jogo, eu não vou nem pro texto, vou ler muito brevemente aqui, está acabando meu tempo, mas o que eu quero salientar é o seguinte, gente. A gente estava na iminência de tomar um golpe de Estado, né? Com neofascistas bolsonaristas jogando ônibus em chamas em Brasília de cima de ponte, né? Com terroristas bolsonaristas tentando explodir artefatos em caminhão-tanque em área federal, num aeroporto em Brasília, na véspera de Natal. Então, assim, se tiver uma única resolução no Twitter Files que dê conta de que pessoas que estavam meramente exercendo uma opinião política foram censuradas, eu mudo de ideia. Estimular golpe não é opinião política. Criar factoide de que uma pessoa morreu nas dependências da Polícia Federal e comparar isso com campo nazistas não é opinião política, é crime. É o que a gente já conversou anteriormente nessa edição do Desperta. Então existe todo esse clima de barata voa que a Internacional do Fascismo está querendo organizar, porque eles têm um evento marcado no Brasil para daqui a 2 dias. Dia 21, no domingo, o bolsonarismo está convocando por um ato em Copacabana. Então não é por acaso que tudo isso está acontecendo. Existe toda uma estrutura muito bem concatenada para que o ato do bolsonarismo tenha força e o Bolsonaro seja capaz de costurar um acordo de anistia que, em última análise, é isso que está em pauta. Se tem algo que o Twitter Files demonstra é o nível de pressão que o Moraes sofreu e o quão assertivo e corajoso ele foi no sentido de tomar medidas enérgicas e eficazes para fazer a manutenção da nossa democracia. Significa que eu estou colocando o Moraes como herói? Nem de longe, nem de longe. Ninguém deve ser tratado como herói, o Moraes pode e deve ser criticado, e a gente também tem que tomar muito cuidado com os superpoderes de um ministro e do STF, não tenha a menor dúvida. Agora, o Twitter Files não demonstra absolutamente nada. Absolutamente nada. Todas as medidas que foram adotadas ali foram adotadas para coibir crimes que estavam sendo cometidos e seguem, sim, o devido processo legal a despeito do que a extrema-direita neofascista nacional está dizendo e que alguns jornalistas, principalmente 2, Schellenberger e Davi Agape, foram instrumentalizados para defender e principalmente o Glenn Greenwald está comprando essa questão por uma série de motivos que eu venho trabalhando aqui no ICL com vocês ao longo
da nossa programação, tá bom? Gente, é isso. Nesse momento eu encerro o Desperta ICL. Vocês ficam com o ICL Notícias primeira edição e daqui a pouquinho eu tô lá com vocês também, tá bom? Beijo, fiquem bem, bom dia, tchau, tchau. Faltam só 2 dias para o nosso encontro Che Guevara, hasta la vitória siempre. A biografia do maior líder revolucionário de todos os tempos, contada por sua filha, Aleida Guevara. Para você se inscrever, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. Em poucos segundos, gratuitamente, você vai estar inscrito. Se você já se inscreveu, é só ficar atento ao seu e-mail, onde vai chegar o link no dia do encontro para você poder assistir de graça. A gente se encontra lá, ninguém pode perder esse momento histórico que o ICL trouxe pra gente. Quando a apresentadora Oprah Winfrey estreou um programa sobre a perda de peso, todo mundo ficou chocado. Até a Oprah entrou na febre do tal do Ozempic, a semaglutida. Tem os seus riscos e está sendo debatido no mundo inteiro quais são os efeitos dessa medicação para o emagrecimento. No Em Detalhes de hoje, eu conversei com a jornalista Adriana Ferreira Silva, que escreveu uma coluna no Nexo Jornal a respeito do Ozempic, ou melhor, da semaglutida. É hoje, às 10h30 da manhã, depois de ICL Notícias, primeira edição.